Em 1995, 5 treinadores da primeira divisão tinham determinados profissionais que estão de volta agora. Ou seja, 95 são, eu que não sei fazer conta, são 9, não, são 19 anos. 19 anos. Bom, se eles tivessem sido mantidos, seriam Arsène Wenger, né? Alex Ferguson e tal. Aí, por exemplo, o Abel, olha lá, em 95 ele estava no Inter, olha como é que ele era, e olha hoje aí como é que ele está no mesmo time. Filipão era o técnico em 95 do Grêmio, e agora ele está de volta, não estreou ainda, mas estreia no Grenal. Mais ainda, Levi Coupe, que voltou agora para o time do Atlético e era o técnico também em 95. Mais, tem mais gente. Luxemburgo, cadê? Luxemburgo, né, que voltou para o Flamengo. Muricy. O Muricy também. 95 era o Muricy, de novo está o Muricy. O Muricy está bem conservado, né? Tá. Conservado no álcool. Luxemburgo. Então, Levi Coupe, Luxemburgo, Filipão, Abel Braga, Muricy, Ramalho. Alberto Helena Júnior. Diga. É criatividade, é falta de criatividade? Poderiam estar durante 19 anos? O que você pensa disso? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é falta de inteligência, né? E de confiança e de competência para tocar o futebol como ele deve ser tocado, com uma grande indústria de entretenimento, né? Que exige que o sujeito tenha tempo para planejar, para desenvolver o seu trabalho e tudo mais. O brasileiro gosta do atalho, né? Ele quer chegar logo antes da coisa acontecer. Então, bota o treinador ali e, de repente, o cara perde 1, 2 jogos e tal, ele tenta... Se ele se propuser a mudar o sistema de jogo, o estilo de jogo do time e tal, aí é que ele está ferrado. Porque não tem tempo para treinar, o calendário não permite e tal. Então, fica esse negócio da dança que o Zé Sarno, você lembra do Sarno, né? Que foi back do... Sim. E treinador do Corinthians e Francisco Sarno. Francisco Sarno. O Sarno escreveu um livro chamado Futebol, a Dança do Diabo, que é essa dança da cadeira dos treinadores. E sai sempre, vira sempre o mesmo, são os mesmos, e não adianta, e não muda nada. Né? Bruno? Chico, por que isso? É porque o futebol brasileiro, ele é um futebol, os dirigentes do futebol são conservadores. Para você mudar uma ideia de um dirigente, você precisa ter muita paciência para convencer. Estamos aqui com o Brunoro, que é uma raridade, né, nesse meio todo nos últimos anos, que surgiu aí, mas mesmo assim, é ele, o Zé Roberto Guimarães, que teve um cargo parecido com o seu, no Corinthians, e o Mário Sérgio Pontes de Paiva, quer dizer, foram pouquíssimos. Nesses últimos 30 anos de futebol, apareceram 3 managers só. Manager mesmo, que nem o Brunoro, o Mário Sérgio e o Mário, uma experiência só também, né? Uma experiência só. Muito rápido. O Zé Guimarães também. Aí depois de logo ele voltou para o vôlei, por coincidência o Brunoro também é do vôlei. Então, eu acho que o dirigente tem medo, o dirigente ele não quer soltar a corda, ele não quer passar a responsabilidade para o profissional da área. Ele tem medo, tem receio de mexer com aquele conselho deliberativo super tradicional, aqueles conselheiros vitalícios que só saem de lá no caixão, sabe? O futebol brasileiro está... E a vaidade, né, Chico? Vaidade, muita vaidade. E olha, a seleção brasileira não foge muito disso, hein? Nada. As últimas Copas do Mundo, quem dirigiu? Zagallo, Filipão, Parreira. O Dunga só voltou agora porque ele foi campeão do mundo como capitão, levantou taça e tal. A seleção também não foge muito daquilo, né? Dirigir em Copa. No intervalo aí, o Luxemburgo dirigiu um pouco, o Mano Menezes, né? O Leão, mas dirigente, os caras que ganharam Copa voltam sempre. Wanderlei, e aí? Por que essa volta? Bom, nos grandes clubes, isso é histórico no futebol brasileiro, treinador funciona como para-choque. Treinador não é o estrategista. Eu vou contratar um estrategista que ele vai fazer meu time decolar, voar. Não é assim que funciona no Brasil, de uma forma geral, com raríssimas exceções. Você contrata e paga muito, né? O Gareca, por exemplo, está assustado até hoje, porque ele não entende como é que o treinador ganha tanto no Brasil.
né? Ele não esperava que essa fosse a faixa salarial no Brasil, com relação a treinadores de futebol. Mas então é isso, quer dizer, você contrata a seleção brasileira que você citou, a coisa apertou, a coisa apodreceu, vamos trazer Filipão e Parreira, porque não deu certo, mas eu coloquei 2 campeões do mundo lá, se não deu certo, não é problema meu. Tá? O Dunga chega agora porque ele tem, digamos assim, o DNA do para-choque. Né? No caso do Flamengo, o Flamengo está numa pindaíba, lanterna do Campeonato Brasileiro, tá certo? Quer dizer, está beirando mesmo o rebaixamento, cair, mas o técnico é o Vanderlei Luxemburgo. Ô Vanderlei, e só uma pausazinha, e os caras não sabem o que eles querem. Você vê o Anderson Moreira, tem nada a ver com o Filipão. O Anderson é quieto, é mais estudioso, o Filipão é mais motivador. O Ney Franco é um pesquisador, estudioso, o Luxemburgo também um pouco, já foi mais, mas é um cara mais de gritaria e tal. O que eles querem? Eles querem o que grita, o que fala baixo, o que estuda, o que não pensa? O Internacional com o Abel, o Levi voltou, porque não tem... Agora, uma coisa também é certa, né? Não surgiu nenhum gênio da lâmpada. A renovação não é de arrancar suspiros. Será? Então, se esses caras tiverem chance, será que eles vão mostrar é aquele negócio. Aqueles que estão trabalhando também não chamam atenção. Porque você faz um trabalho num time pequeno, por exemplo, como é que é o nome do Fernando? O Fernando que fez no Audax? O Fernando Diniz. Fernando Diniz. Ele faz um trabalho bacana, um trabalho pequeno, num time pequeno, o time dele toma cacetada, mas joga diferente, joga para frente, né? Mas para o dirigente isso não interessa, né? Eu acho que é isso. O Bruno está aqui, vai falar muito sobre isso. É por isso que eu estou deixando ele por último. Porque deve ter alguma explicação. Salário não é, porque todos esses técnicos que você citou aí, nenhum trabalha por cesta básica. Nenhum. Não, por vale transporte, convênio médico, é todo mundo top de linha. E os times estão todos quebrados. Alguns agora claramente estão ameaçando que podem até deixar o campeonato, né? Quer dizer, é um permanente cavar de buraco financeiro. Estão atrás de anistia, que não vai acontecer. Deve acontecer um acordo para pagar as dívidas e a única maneira que os clubes pagarão as dívidas e deixarão de ser caloteiros é perdendo pontos, realmente perdendo pontos, porque aí o dirigente vai pensar 2 vezes, porque se o time dele perder pontos e cair, ele não pode sair mais na rua, não vai mais, nunca mais no supermercado. Até agora não é assim, promete pagar as dívidas tributárias e fiscais, não pagam e não acontece absolutamente nada. Então, é um conjunto da obra, né, Flávio? Para você, Godoy, por que essa volta? Sempre os mesmos. Ô Flávio, me permita parabenizar o publicitário Henrique Melo, 70 anos. Você sabe que 70 anos a gente faz uma vez só, né? Então, eu ainda demoro uns 20, mas tudo bem. Mas então, parabéns para o Henrique Melo, amigo do Dr. Luiz Máximo, do Dr. Lúcio Palma. O meu nobre Flávio Prado, você sabe que não é só nos técnicos, não, né? Porque em 93, quem que comandava o departamento de futebol do Palmeiras? Em 95. 93. Era Parmalat, saiu da fila. E naquela época foram buscar no vôlei gente competente, porque buscaram o Zé Roberto e buscaram o Brunoro. Eu até como árbitro na época falei, pô, ainda bem que estão buscando só o Edivar do basquete, lembra? O Edivar fez o trabalho também. Falei, ainda bem que estão buscando o Zé Boquinha, ainda bem que estão buscando, já pensaram que eles buscarem árbitros? Isso lá em 93, eu falei, a hora que buscarem árbitros ainda estão ferrados mesmo, né? Então não é só técnico que falta não, falta dirigente, embora tenha surgido, aí tem o Rodrigo Mendes, Felipe Ximenes, Ocimar Bolicene, Rodrigo Caetano. O Rodrigo Mendes era o outro que jogava com ele, por isso que um era Caetano e outro Mendes. Mas em relação aos técnicos, precisava ver quantos títulos cada um desses ganhou. Que ainda eles são os mais vitoriosos. E isso garante a eles uma eternidade. Eles não precisaram evoluir taticamente. Eles precisaram manter as conquistas. Elas foram se espaçando um pouco mais, mas são os técnicos mais vitoriosos que nós temos. Por isso que eles estão com um emprego garantido aí pro resto da vida. Enquanto eles quiserem trabalhar, eles vão trabalhar. Porque serve de proteção para incompetência, serve de proteção para negociações, né? Porque hoje o sistema faz com que o técnico não ganhe só salário, né? Alguns se dão ao luxo de exigir
participação em várias coisas que o clube faz. Então nós temos aí a falta de evolução, de qualificação profissional dos técnicos. Então hoje o pequenininho consegue enfrentar o grande. Por quê? Ficou evidente que não depende mais só do técnico. O técnico hoje não está fazendo milagre nenhum. Tanto não está fazendo que tiraram o Ney de 7 jogos, aí ganhou um jogo do Botafogo e já perdeu para Chapecoense, Luxemburgo. Muricy, 9 pontos disputado, 1 ganha. Então o técnico hoje não está fazendo mais nada, a não ser dar retaguarda para a diretoria, não está decidindo em campo. Ele está dando retaguarda para a diretoria e acalmando a torcida. Filipão, se perdeu o Grenal, ele é o primeiro jogo, né? Mas se for o Anderson fez um baita de um trabalho no Goiás com uma merreca, cabeça de bagre e merreca. Aí ele vai para o Grêmio, onde tem uma estrutura melhor e uma qualidade melhor e não consegue trabalhar bem. Tem alguma coisa errada, não é? O Filipão tinha coisas melhores na mão, não fez bem feito. Aí ele vai conseguir fazer com um nível mais fraco. Então é essa máscara, essa maquiagem que existe aí que move esses técnicos a continuarem trabalhando. Eu só sinto que o Rubens Minelli não esteja trabalhando, porque esse teria qualidade tem muito o que falar. E atualização. Aí o questionamento veio para você. Claro que no seu Palmeiras você colocou até o Gilson Kleina, agora o Gareca, que é uma inovação realmente. Mas o que acontece e por que o Palmeiras está fazendo algo diferente? Dá para ficar o programa só nesse tema? Porque é bem legal o tema. Bom, em primeiro lugar, de eles voltarem para o time e tal, se o cara tiver competência com qualquer idade, isso para mim não é problema. Pode voltar desde que as competências permaneçam, né? Vocês falaram em 3 pontos aí importantes. Primeiro, o técnico aqui no Brasil ser escudo. Isso é mesmo. Para-choque. Isso é mesmo. Tem gente que contrata o técnico para falar, bom, fica com você aí, te pago muito e fica com você aí. Esse é um ponto muito ruim, muito ruim. E às vezes eles colocam o gerente de futebol remunerado pro forma. Pro forma. Né? Que é para dizer que tem um dirigente profissional. E não dá liberdade do cara trabalhar. Então, o que deveria ser o escudo para o treinador também não é escudo, porque ele está ali fazendo um papel um pouco diferente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qualidade dos treinadores. A gente precisa mexer no futebol brasileiro em relação a isso. Qual que é a escola de treinadores do Brasil? Nenhuma. Nós temos uma, mas não exigimos que o técnico da Sub-15 tenha nível 1. Deveria ter uma escola de treinadores oficial em que o cara, para dirigir Sub-15, Sub-17, tem que ter o diploma da escola de treinadores nível tal. Dirigir Sub-19, Sub-20, escola de treinadores nível tal. Obrigatório. Claro. Entendeu? E aí no profissional, você pode dar, não precisa ser 2 anos de curso, 1 ano de curso, às vezes, como se faz na Europa, o cara se especializa, recebe uma, mas tem que se especializar. Então, a gente tem uma lacuna grande nesse aspecto. Às vezes o ex-jogador passa a ser treinador sem nenhuma capacitação. Né? Então, é o segundo aspecto importante. Se a gente quer renovação, nós precisamos planejar essa renovação. Senão, vai ser difícil. O cara é jogado aos lobos e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quase sempre não vai dar certo. A desgraça aqui é o seguinte, né, Bruno? Só desse aspecto. O brasileiro, ele tem horror à teoria. O negócio dele é o seguinte, a coisa é aqui, agora, no campo, é na prática. E não é assim. O amigo foi educado. O brasileiro tem horror a estudo. A estudo. A educação, esse tipo de situação. Essa é uma verdade. O terceiro ponto é dar tempo ao trabalho. Eu, por exemplo, fui técnico da Pirelli 14 anos. 14 anos do mesmo time. Só saí porque eu quis. Técnico de vôlei. E o Bebeto, a mesma coisa lá na Atlântica, a mesma coisa, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente começou o trabalho aqui junto com o Paulo Nobre, por exemplo, o Gilson Kleina, ele permaneceu mesmo não sendo da nossa gestão. Mesmo não sendo da nossa gestão. Ele teve uma derrota de 6-2, que qualquer time grande, o que teria feito? Mandar embora. Mandar embora. Né?
Então, a nossa ideia é essa, por exemplo, agora trouxemos um treinador diferente, o treinador argentino. 4 jogos, 5 jogos, nossa, daqui a pouco vira um caos, entendeu? Se a gente não der tempo, como é que ele vai poder aplicar as ideias dele? Num calendário em que não há tempo para treinar. Não há tempo. Você treina, na realidade, você treina no máximo 2 vezes por semana o treino realmente técnico-tático, né? Então, nós temos que analisar um pouco isso, né? Isso é uma cultura que vai desde o torcedor até o dirigente, né? Se a gente não tiver esta frieza, às vezes, a gente não consegue dar sequência. E se vocês olharem, por exemplo, até eu não levantei essa estatística, mas é uma coisa generalizada, quando você pega um time que cai, ele trocou de técnico 3, 4 vezes. O time que é campeão está com o técnico já 1 ano e pouco, 2 anos, entendeu? É assim. As pessoas não olham para isso. É o caso do Marcelo. Nesse momento no futebol brasileiro, no campeonato, só o Marcelo Oliveira está mais de 1 ano no cargo. Só o Marcelo Oliveira. E está porque o Cruzeiro foi campeão. Frise-se. E não é... Tem 19 que não é aquele que ele foi campeão porque ele está 1 ano e meio. Não, ele está 1 ano e meio porque ele foi campeão. Aí é fácil. E é campeão, e foi campeão, e pode voltar a ser campeão e é líder, porque o time joga bem. Esse é um detalhe que todo mundo esquece. Joga muito. Joga bem, joga passe, bola no pé, em pé. Futebol, o mínimo, o elementar, o essencial, o básico do futebol. Passe, chuta no gol. Tá difícil isso aqui agora, viu? Contra o Botafogo ontem foi um espetáculo. Tá difícil. Só não ganhou porque tem hora que a bola não entra. Vamos dizer assim, a bola não entrou. Mas troca de passe, como você está dizendo, você lembrou bem. Um dos últimos lances do jogo, Flávio, só para que eu acompanhei essa partida exatamente para ver o que tem esse Cruzeiro. É troca de passe. É tabela Coutinho Pelé. Só que não é só Coutinho Pelé. É o time inteiro que toca a bola rumo em direção ao gol. Ontem eu vi um jogo que teve mais público sozinho do que toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo entre Manchester United e Real Madrid nos Estados Unidos, que foi o segundo maior público da história do futebol, recorde da história do futebol americano, segundo o maior público de todos os esportes nos Estados Unidos. E o Manchester United fez um gol dando 25 passes. Exatamente. Tudo de primeiro. 25 passes. Com o Van Gaal, que chegou agora lá. Então,